uma aula hoje, aula que vocês já estiveram, mas eu vou fazer só uma revisão, tá? Sobre sujeito e predicado. Aqui no quadro eu escrevi, né, que toda oração tem um sujeito e um predicado. Toda a oração tem um sujeito e tem um predicado. Tá? Mesmo quando o sujeito é classificado como inexistente ou oculto, ele não aparece na oração, ele não aparece na frase, tá? Mas ele está ali. Oculto, né? Ele não aparece, mas ele está ali. Nós vamos ver os dois exemplos que eu vou dar agora para vocês, tá? Primeiro, professores e alunos fizeram um acordo hoje na reunião. Nessa frase, primeiro de tudo eu vou buscar, né? Eu vou ver onde está o verbo, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer para separar, para fazer essa separação de sujeito e predicado, eu tenho que procurar o verbo e fazer uma pergunta para o verbo, tá? O verbo aqui, ó, professores e alunos fizeram um acordo hoje na reunião. Cadê o verbo? Fizeram. O verbo fizeram, né? Fazer. Então, assim, quem fez esse acordo? Né? Professores e aluno. Quem fez o acordo? Professores e aluno. Então, professores e aluno é o sujeito. E eles estão presentes na oração aqui, porque eles estão aqui, ó. Professores e alunos fizeram um acordo hoje na reunião. O restante da frase é tudo predicado, tá? Sujeito e todo o resto da frase é predicado, tá? Então, tudo isso aqui é um predicado. O fizeram é um verbo e entra tudo junto, tá? A partir do fizeram, um acordo hoje na reunião. Esse aqui é o verbo, tá? Que eu sempre tenho que procurar em primeiro lugar. O verbo, sujeito e o restante da frase predicado. Preparamos a outra oração, outra frase. Preparamos uma festa surpresa para Ana. Vamos procurar o verbo? Preparamos. Esse aqui é o verbo. E aonde está o sujeito dessa oração? Preparamos uma festa surpresa para Ana. Ana aqui é uma pessoa, mas ela não é um sujeito, tá? Preparamos. Quem preparou? A gente vai lá nos verbos, na conjugação do verbos e vimos, ó. Preparar, né? Nós preparamos. Nós preparamos. Então aqui o verbo, tá? Seria nós. Só que ele está inexistente, ele está na frase, mas ele não está escrito na frase, tá? Ele está aqui, ele está oculto, ele está nas entrelinhas escondidos, né? Ele está ali, só que ele não está escrito ali. Então a gente sabemos que nós, esse aqui é o sujeito. E o restante da frase toda é o predicado. Tá? O sujeito, ele está oculto, ele está inexistente, como aqui eu expliquei, né? Mesmo quando o sujeito é classificado como inexistente ou oculto, tá certo? Então essas duas frases. E a gente também na frase, cada estudo de cada palavra numa oração, ela é muita coisa, só que não é momento para agora, né?
Nós temos também que procurar o núcleo dessa frase, tá certo? Quem é o núcleo? É aonde, de quem a frase está falando. Então, pessoal, aqui é uma outra frase que eu coloquei, tá? Uma outra oração. Eu quero achar o núcleo da frase, tá? Aqui está a frase, ó. A Bela Maria chorou ontem. Eu tenho que fazer uma pergunta, ó. Quem? Tá? Pro verbo. Aqui o verbo, ó. A Bela Maria chorou ontem. Esse é o verbo da frase. Quem chorou ontem? A Bela Maria. Aqui. A Bela Maria. A Bela Maria seria o sujeito na frase, né? A Bela Maria. Mas aqui eu quero saber o núcleo da frase, tá? Então, seria uma. Daqui eu tenho que classificar o núcleo. Então, quem? A Bela Maria. De quem está se referindo? Né? Está se referindo a Maria. Então, esse Maria aqui, ele é o núcleo do sujeito. Tá? Aqui seria o sujeito e Maria, o núcleo do sujeito. Tá certo? Deu para entender até aqui? Tá? Não é difícil, não. Basta a gente, né, ler com bastante atenção e interpretar o que está fazendo, procurar o verbo, fazer a pergunta para o verbo quem, a Bela Maria, e da Bela Maria tirar o núcleo do sujeito, que aqui não seria o artigo, nem o adjetivo que a gente está dando a Maria, e sim a Maria, que é o núcleo do sujeito, ok? O núcleo do sujeito, tá certo? Vamos lá, vamos continuar mais um pouco? Vamos mais um exemplo aqui. De noite as pessoas dormem. Vamos lá? Vamos procurar primeiro o verbo. O verbo aqui é dormem. O verbo dormir. Vamos lá, vamos fazer a pergunta. Quem dorme? As pessoas. Dessas duas palavras, as pessoas, qual delas se identifica mais, se encaixa mais com dormem? Pessoas. Então, pessoas é o núcleo. Tá? Pessoas é o núcleo. Tá certo? Aqui nós estamos achando, aqui, as pessoas, o sujeito, né? E pessoas, o núcleo. O resto da frase, né, seria o predicado. Tá certo, pessoal? Deu para entender mais ou menos essas aulas? Né? Dúvidas sempre procurem lá com a Pro. E vamos ver mais um pouquinho então do nosso conteúdo, da nossa apostila. Isso aqui eu estou fazendo o resumo da página do livro, né? É 54, tá? Que traz aqui, né, o sujeito e predicado. Sujeito, predicado e composto. Composto quando há dois sujeitos, tipo a frase anterior que eu coloquei, né? Professores e alunos. Professores e alunos, nós temos dois, então são sujeito composto. No caso, aqui a Bela Maria, né, só está falando de um sujeito aqui, que é sobre Maria, né? Então é sujeito simples. No outro que não aparece o oculto, no caso, né?
a frase que quando eu passei ali, que ele não está escrito na frase, que seria somente nós. Quando está presente, uma só, composto, então do sujeito oculto, sujeito aqui o simples, né, porque só tem um, e aquela outra frase que eu já passei, que eu apaguei do quadro, que é professores e alunos, sujeito composto, tá certo? Na frase aqui dos livros, que o livro traz, a apostila traz, tem uns dois exemplos. Os jogadores estão cansados. Quem está cansado? Os jogadores. Os jogadores, então, seriam o sujeito e estão cansados o predicado. Tá bem claro aqui no livro. Para a gente saber aqui o núcleo, né? Do sujeito ali, os jogadores, quem é que se encaixa melhor, né? Com o verbo? Jogadores. Nós temos aqui embaixo também sujeito, no caso, que é o sujeito oculto, no caso. Desimencial, que é nós jogamos ontem. Aqui esse nós ele está presente, ele não está oculto. Nós jogamos, então nós é o sujeito. Jogamos ontem, o predicado verbal, né? Aí seria toda a frase. Nós jogamos ontem, tá? Verbal por quê? Porque que tem quando tem o verbo. Tá? Aqui tá, os principais verbos que indicam o estado são ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar e tornar-se. As orações com sujeito desimencial e oração sem sujeito são formados apenas pelo predicado. Essas atividades aqui, com certeza vocês já fizeram. E vamos lá mais um pouquinho só de atividades feitas do livro, né? Vocês, se não fizeram, façam, a gente depois corrige junto nas lives, tá ok? Por enquanto eu espero que tenha esclarecido para alguns que ficou em dúvida, tá certo? Beijo, tchau!